Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz, dá glória. Vamos cumprimentar os ouvintes, dizendo a paz do Senhor. Os ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Quem bate palmas? Muito obrigado a todos vocês que estão retransmitindo essa programação já última hora na Rádio Filho de Deus, está aí também no YouTube, e os demais irmãos ou irmãs que estão retransmitindo. Quero agradecer a todos. Marcos 10, verso 6. E para ficar bonito, nossa irmã Adriana vai ler aqui para mim. Amém? Quem está feliz, dá glória. Ela vai ler Marcos 10, do versículo 6 a seguir. Recebemos ela com palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Seu Jesus, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 6. Aleluia, Jesus. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Alguém da procura, diga: espere por mim. Vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo 6, que diz assim: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Fala assim: Jesus, que goteje como chuva tua doutrina em mim. A santa e glorifica a Deus. Olha, Deus me deu essa palavra para pregar hoje. Eu estava em casa ainda, então vamos falar aqui, porque tem tanta desculpa para casar de novo. Tem ou não tem, igreja? Um dia um cidadão virou para mim e disse: meu casamento não era de Deus. Deus falou, eu temei e casei. Eu disse: agora é, né? Na marra, porque se divorciar e casar, você vai pro caldeirão do Lulu, vai virar sopão do Satanás. Então, assim, pastor, existe base bíblica para eu largar minha esposa, largar meu esposo? Tem. A Bíblia diz que você pode largar por causa de traição. Mas só que aqui, quem casar com um divorciado ou divorciada comete? Então não pode casar de novo. A Bíblia ainda aconselha você a perdoar. Ainda está falando, não, é melhor que perdoa, né? Mas tem gente que não consegue perdoar. Um dia eu fui subir no monte, aí nós reunimos, deu uma chuvona. Acabou que nós nem conseguimos subir no monte. Entregamos a campanha no pé mesmo, pedindo misericórdia, que não tinha como subir, uma tempestade. Aí escondemos numa casa lá, fizemos uma oração lá, pedimos a Deus misericórdia, que não tinha nem como você ver para subir a serra. Aí do meu lado estava um homem com um nome esquisito, que eu não vou nem citar aqui, não sei nem se eu sei falar. O nome dele é estrangeiro, é o nome mais estranho que eu já vi na minha vida. Ele virou para mim e falou: ô pastor, se eu congregar com o senhor me dá uma carta para eu ir para o país tal. Eu falei: o que você quer lá? Ele falou: não, eu já fui para lá, por outro ministério, levantei igreja lá, voltei para o Brasil. Pai, irmão, se unir com o ministério, cumprir a doutrina certinho e tal. É aqueles cabas bem teólogo mesmo, né? E a gente começou a conversar e ele me contou a história da vida dele. Ele disse que ele era casado. Aí um dia ele chega em casa e a mulher dele confessa que traiu ele. Olha, eu te traí, e agora? Ele pegou e pulou fora, largou ela e casou com outra. Agora eu quero falar assim meio como, assim, para os adultos entender. Toda vez que ele tocava nela, ele levava uma surra do diabo. Literalmente uma surra do diabo, ele me contou. Toda vez que tocava ela, ele, depois dali, entrava aqueles demônios, começava a chutar ele via, batia, jogava no chão, pisava. Quem entendeu diz amém. E ele ficou com isso na cabeça, porque a teologia ensina, você pode casar quantas vezes você quiser,
Mas a Bíblia diz que não, como nós vemos aqui. Então esse irmão, aí ele falou, não, é coisa da minha cabeça. Toda vez acontecia a mesma história. Aquela legião entrava lá no quarto depois do ato e tomipeia. Ele corria para lá, ninguém via, só ele. E tomipeia, e tomipeia, e tomipeia, e mais peia. Um dia ele cansou, chamou o pastor dele e falou, estou largando essa mulher. Cansado de apanhar do diabo, porque ele viu na Bíblia que o homem está ligado à mulher até que a morte o separe. Aí ele foi lá, largou da mulher, começou a choradeira, foi para uma igreja que na época tinha doutrina, hoje não tem mais, e uniu lá. Ele falou, nunca mais, pastor. Falei, rapaz, esse negócio é sério. Falou, toda vez acontecia isso. Tanto que Jesus ama ele. Porque a teologia, irmão, ela cega o ser humano, mas a Bíblia não. Porque a letra mata, mas o Espírito... Se você estudar a Bíblia e orar, jejuar e obedecer a doutrina, sua mente é aberta. Eu conheci um cidadão, na minha época, jovem, ele chamava Wender. Ele era de doutrina, ganhou muitas almas na época para IPDA. Aí ele falou assim, eu vou fazer um curso de teologia, mudou até a voz. Quando ele falou aquela voz, ele estava imitando um tal de Infeliciano. Quem conhece ele diz amém? Político, pastor político. Aí ele começou a seguir esse homem, a ver vídeo dele. Passa um dia, o nosso irmão chega lá com um suspensório, parecendo com quem? Quem conhece aquele camarada diz amém? Na oração dele ele falava assim, Senhor, eu quero um anjo ali, um anjo lá, um anjo cá. Parece que a oração de quem? Aí nós botamos o nome dele de Wender Feliciano. Aí ele saiu, ele falava assim, antes dele se corromper, ele falava assim, se vier outro, trazer outra doutrina, seja anatema. Falava para todo mundo. Aí o dia que ele saiu, que ele veio tentar contaminar o jovem com a doutrina lá da televisão, com a doutrina do Orkut, com a doutrina da política, que pode casar de novo. Aí os irmãos olharam para ele assim, seja anatema essa doutrina que você está trazendo para cá. Então, irmão, cuidado com os estudos, cuidado com os livros. Olha, aqui no fundo, aqui era meu quartinho onde eu fui arrebatado aí, ó. Vários arrebatamentos aconteceu aí. Eu quero, orando a Deus, para isso aqui virar uma espécie de um museu no futuro. Foi aí que aconteceu tudo. E aí é cheio de livro. Irmãos, eu ganhei livro. Eu tenho livro, a história de Davi Miranda. Quantas vezes você leu ele, pastor? Nunca. Prefiro ler a Bíblia, não que o livro seja ruim, mas eu quero ler a Bíblia. Então eu tenho um livro que eu ganhei aí de monte. Não estou dizendo que é pecado ler livro, mas tem coisa que confunde a tua mente. Tem coisa que não é de Deus. Tem livro de pessoas de Deus. Eu conheci um que a irmã Adriana leu. Ela leu um trecho para mim de uma mulher que era de doutrina, que ela disse que onde você peca, o demônio entra. Se você peca com os olhos, ele entra nos olhos. Se você fala besteira, ele entra pela boca. Viu, irmão Rogério? Tu vigia. Então o que acontece? Fica quietinho. Aí o que acontece? Quem bate palma da glória a Deus. Aí eu achei o livro interessante, porque o livro é de pessoa de doutrina. A Bíblia, irmão, ela satisfaz a tua alma. A Bíblia te dá prazer. Você, quando começa a estudar a Bíblia, você quer acabar com aquilo ali. Antigamente, irmão, eu estudava a Bíblia, era tão lento. Hoje eu leio assim, eu estudo rapidinho a Bíblia assim. É tão bom, não é? Então, por que eu estou falando isso? Porque a teologia ensina que você pode divorciar e casar quantas vezes você quiser. O marido ficou velhinho, está de cabeça branca. Aí quer dizer, trocar por um novinho, né? Ou a mulher está velhinha, está enrugadinha, está andando assim devagar. Ah, vou trocar essa velha por uma nova. Não pode não, igreja. Se você quiser, se houver traição. Mas se casar com um divorciado, está em pecado. Com a divorciada, está em pecado. Uma outra coisa que eu vou abordar aqui, está na moda. Meu filho quer casar, mas eu estou velhinha, estou velhinho. Vai morar aqui com a mulher na minha casa. Pode, igreja? A Bíblia diz que não pode. É a Bíblia que está falando que não pode morar na mesma casa. O que acontece? Está lá. Aí quando o casal dá uma briga,
A minha mãe sempre fica do lado da minha esposa, eu não sei o que ela tem contra mim. Toda vez que ela vem, eu queria isso. Eu falo, não vou te dar mesmo. Minha mãe fala, dá para ela, tem que dar. Aí eu, misericórdia. Não sei o que tem, mas tá bom. Eu estava falando para ela, já viu que a minha mãe sempre fica do seu lado? Quando ela quer uma coisa que eu não vou te dar, minha mãe fala, tem que dar sim. Misericórdia, que mãe é essa, igreja? Mas tá bom, né? Aí o que acontece? Aí quando dá uma briga de casal, aí a sogra intromete, né? Pessoa irmã Sara morando na mesma casa que a sogra, ô glória! A pessoa, o Antônio dando trabalho, e ela não pode rodar a baiana, porque a sogra vai entrar. Não dá certo não, igreja. Não dá certo. Irmão, se pegar fogo no mato e outro for lá e jogar água, vai apagar ou não vai? Mas se todo mundo jogar um pouquinho de gasolina. O casal quando briga, irmão, e alguém se intromete, depois une os dois contra aquele lá. É ou não é, igreja? Ah, fulano de tal botou o focinho. Ah, não gostei do que ele falou. Então não dá jeito, deixa lá os casal, Jesus dá jeito. Então a Bíblia diz, irmão, casou, cada um tem que ter a sua casa, não dá certo. E quando a vovó veio batendo no netinho ou na netinha, ela pode intrometer, igreja? Só se estiver pisando na goela, né? Eu acho que nenhum crente aqui faz isso, faz? Irmão Marajoara já apanhou assim do vovô, pisando na sua goela, irmão? Você é meio índio, flechada já levou também? Não pode, né? Tem que corrigir com a vara, ensinar porque está apanhando, né? Chama no canto e fala, ó, você vai apanhar por isso, você vai ficar sem mexer no celular por aquilo, você vai ficar de joelho aí, por causa disso e aquilo, e assim que funciona. Então se a mãe está educando o filho, o vovô pode intrometer, igreja? Você está dando legalidade ao diabo, sabia disso? Eu conheci um casal que toda vez que a mulher ia corrigir o filho, o marido não. Acabou que os filhos ficavam do lado do pai contra a mãe. E o abestado lá, não, no meu filho você não bate. Está parecendo um pai bananão, né? Não deixava. Quando cresceu, irmão, não virou o que presta. Se você criar teu filho na doutrina, na disciplina, e se um dia ele virar o que não presta, suas mãos estão lavadas. Amém? Você fez a tua parte. Então, pastor, a vovó pode intrometer na educação dos filhos? Ah, no meu neto, na minha neta, você não bate. Não pode. Se o senhor vê, pastor, a irmã dele casou daqui 20 anos, né? Daqui 20 anos ela casa. Por aí, né? E se ela extrapolar do limite para bater no seu netinho, eu vou esperar ela ser usada, depois eu vou falar, cuidado, assim você machuca. Ela gera não. Só para ela em secreto. Porque não vou dar legalidade para os meus netinhos ficar contra minha filha, não. E se o senhor vê, pastor, ele aprontando e suas filhas não fazer nada, aí eu vou mandar tomar vergonha. E não foi assim que eu te criei. Então, irmãos, família é isso. Você tem que sair da casa do teu pai, o casal tem que estar lá. Minhas filhas eu queria que morasse lá longe, longe, não muito longe não, mas é pelo menos uns 3 bairros para lá, tá bom, né? Muito bom. Você já pensou, irmão, um Cabo Valente assim, igual o Mão Lucas, olha lá. Gostou, Rogério? Um Cabo Valente igual o Lucas morando do lado e ver no caso a nora batendo no Levi. Ele pula o muro, cai, machuca, ainda dá processo. Não dá certo não. Cabo Valente, né? Igual o Lucas aí. Ele vai dar problema, vai dar processo. Ele vai pular o muro para salvar o filho, vai apanhar e junto lá. Não dá certo. Então, irmãos, dá conselho para o teu filho, dá conselho para a tua filha. Pastor, mas o negócio apertou, casou, vou morar na mesma casa que o sogro, que a sogra. Irmão, para com isso, isso não vai dar certo. Isso não é de Deus, Deus não está nisso. Pula fora disso aí. Porque a Bíblia está falando que o homem e a mulher têm que casar e sair da casa dos seus. É Bíblia. Se Deus deixou escrito é porque Ele sabe. Não estou falando que às vezes
passa um tempo, às vezes a sogra, o sogro, o pai, a mãe tá velhinho, não tem quem cuida. Aí você fala, tem que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha sogra. Eu acho bonito isso aí, cuidar da minha sogra, né? Tá velhinha, porque eu acho feio. Um dia eu era pequenininho, aí meu irmão mais velho tinha mania de ficar vendendo picolé. Ele me chamou lá no Parque Amazonas, vamos vender picolé? Ou era catar alguma coisa na rua, não me lembro mais. Só que nós estávamos andando, e quando eu falei, o que é aquilo lá? Ele falou, aquilo ali é um asilo, os velhinhos, sabe? Bem velhinho. Eu falei, o que é asilo? Aí fica aí os velhinhos quando os filhos não querem. Eu achei tão feio aquilo. Você tem coragem de pôr teu pai no asilo? Tem coragem? Pôr teu pai no asilo, tua mãe no asilo? É muito feio, igreja. Isso aí é uma coisa assim que não entra na minha mente de maneira nenhuma. Tem que cuidar, tem que zelar, né? Aí já é outro caso. É um caso de extrema necessidade. Quem bate palma na glória a Deus? Pastor, eu tenho um filho de outro relacionamento, fiquei viúvo, igual o Mamolipo ali. O viúvão até é bonito, né? Aí vamos supor que o Mamolipo tem uma filha pequena. Aí ele casa. Aí a filha vai ficar apontando o dedo na mulher e falando coisa, ele vai passar a mãozinha. Pode, igreja? Pia nela. Pode. O que eu tenho visto, irmão, de casal, nesse tipo de coisa. Ah, meu filho, você não põe a mão. Ah, peraí, mas põe a mão no bolso, gasta dinheiro com remédio, ajuda com caderno e não pode chamar atenção, não. Está errado, igreja. Aí a Bíblia diz assim, quem dá o pão dá o castigo. Tem gente que eu não sei o que tem na mente. Não sei o que. Esses dias eu gravei tirando o carrapicho das ovelhas. Eu acho que foi isso. Estava falando sobre pessoas que têm filho e não pode visitar e não pode receber em casa. Já viu isso? Casa com outra pessoa, não aceita teu filho na minha casa. Ué, como assim? Olha, 99% são as mulheres. Os homens às vezes não importa. Pode, igreja? Tá certo um negócio desse? Não aceito teu filho na minha casa, não aceito, sei lá, ver como é que faz. Irmãos, é parte da gente. Se você, mãe, não quer ver seu filho, o problema é seu. Mas proibir teu marido, proibir teu esposo de ver o filho, tá certo, igreja? Eu tenho visto isso demais. E agora eu vou estar tirando o carapichão das ovelhas por esses dias, ou desmascarar na falsa doutrina, da nova moda que surgiu. Casado dentro da casa, mas separado. Tem gente dessa forma. Um dorme no quarto e o outro dorme no outro quarto. Tá certo, igreja? Não vamos separar para não dar escândalo, mas estamos separados de corpo. Que isso, irmão? Não pode não. O irmão Rogério é um exemplo. Se ele chega na casa dele, a Denise vem, primeiro que ele vai ter que olhar para baixo. Primeira coisa, né? Ele vai dizer assim, Rogério, de hoje em diante nós estamos separados de corpo. Você no seu quarto e eu no meu. Eu vendo como esse homem é rebelde, ele vai quebrar a porta até meia-noite. Eu já conheço esse tipo de gente. Certeza. Ou então ele vai levar a Denise para fazer alguma consulta, ver que ela está com algum problema. O que eu quero dizer com isso? Não existe isso, igreja. Existe uma coisa dessa? Então, se tiver algum casal me ouvindo e está passando por isso, eu sei que tem gente que está passando por isso, eu sei que tem. Isso aí, irmão, é uma coisa mais estranha que eu já ouvi de tudo, mas essa aí, o casal separado dentro da casa, diz queima ele, igreja. Está queimado isso aí. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do inimigo e está repreendido. E uma mulher ou um homem que decide ser assim, desculpa a palavra, se existisse Papai Noel ia trabalhar de renda todo ano. Não existe uma coisa dessa. Está empurrando o marido para o mundo, está empurrando o marido para ser traída. Isso que está querendo, Deus. Está querendo ser traído, traída. Essa é bem a verdade. Então, assim, é um modismo que surgiu agora, que não é de Deus, nunca foi e nem nunca será. Tem bate palma na glória a Deus. Pastor, eu me casei, meu marido vai para outro estado trabalhar, vai ficar 15, 20 dias lá, vai para outro país. O que o senhor me diz sobre essa questão?
de um casal ficar longe do outro por um mês, um ano. Irmãos, é coisa do diabo. É coisa de Satanás. Esse aí é mais um candidato para trabalhar de rena. Mais um. Por quê? A Bíblia diz assim: o casal se separar para buscar a Deus e entrar em acordo. Olha, vou jejuar aí, vou orar, e durante um determinado tempo. Aí depois a Bíblia diz: para se ajuntar, para que o diabo não vos tente. Então o que eu quero dizer com isso? Não é de Deus. Não deixa o diabo entrar no teu casamento com isso não. Mas o meu marido ou minha esposa diz que não tem nada. Irmão, repreende esse mal. Expulsa não sei nem como é que eu vou chamar isso aí da sua vida. Não existe esse tipo de coisa. Casou para viver junto, para andar junto. Um dia eu estava com um problema aí, eu falei para o pastor fulano: pastor, vai lá, resolve para nós lá, no outro estado, quanto que fica a passagem? Aí ele viu lá, não, é tanto. Aí ele ficou assim meio calado no telefone: que foi, pastor? Não, é porque eu acho tão bonitinho, estou viajando com a irmã Adriana, juntinho, para lá e para cá. Eu queria viajar com a minha mulher também. Tá certo, vem logo quando fica os dois, vai logo os dois, faz a obra, né, irmãos? Não é bonito? Agora tem marido que sei nada. O Lucas acha bom lá. Irmão, não é certo o homem ficar andando sozinho. Não é certo a mulher ficar andando sozinha. Não é certo, está errado. Você casou para andar juntinho. Irmão Adriel andar juntinho com a irmã Roberta, né? Apesar que não acredito, é estranho, mas o irmão lá, o irmão Edisaí tem que andar com a esposa, né? Porque o irmão Edisaí, tá bom, né? O irmão Sueli não pode reclamar, não. Então tem que andar junto. Não pode ficar andando sozinho. Tem gente que fala assim: não, eu vou viajar, vou fazer a obra de Deus para ser a minha esposa, porque é a obra de Deus. Irmão, uma vez lá, outra cá, tá certo. Vai fazer o quê? Mas eu conheci pastores na IPDA que eu nunca vi a esposa dele, até hoje. O irmão só queria pregar sozinho. Cadê tua esposa? Ficou em casa. Mas por que você não traz a esposa? Ela não é crente? É crente, mas eu não gosto de andar com a minha esposa. Não é? Um dia um baixinho pequenininho, quem lembra do baixinho pequenininho diz amém. Estava falando para os irmãos que eu não podia andar com a minha esposa, tinha que andar com o homem. Está repreendido. Eu estava achando que ele era meio coisado, sabe? Eu jamais. Aí ele falou: pastor Eduardo, está errado. Em quê? Não pode andar com a esposa, viajando com a esposa, tem que andar com o homem. Já imaginou eu andando com o Rogério no avião? Misericórdia, está repreendido. O homem não cala para essa matraca. Nossa, misericórdia. Não dá não, igreja. É melhor andar com a mulher cheirosinha do lado, né? Não é, irmão? Aí esse irmão queria pôr essa doutrina que o homem não pode andar com a mulher. Irmão, casou, vai andar juntinho. Você não vai andar juntinho se você não for casado com ela. Se for solteiro, se for viúvo, se for largado, se for desprezado, né? Você não pode andar com mulher, homem com mulher andando aí por aí não. A não ser que seja casado. Casado. Vai andar ali, para lá e para cá. Eu achei tão bonito esse pastor falar. Eu acho tão bonito ver você andando com a irmã Adriana para lá e para cá. Então, irmão, está aprovado esse tipo de coisa. Está aprovado porque o homem e a mulher, ele casou, saiu da casa dos teus pais, são ambos uma só carne e tem que andar junto. Raramente você vai ver eu andando sem minha esposa. É muito raro. Uma viagem que eu fiz sem minha esposa foi a viagem mais longa da minha vida, 3 dias. Telefone toda hora no ouvido, chega doía. Que saudade. Ela falando pra mim, né? Aí é assim mesmo, irmão. Funciona assim. É desse jeito que funciona. Dá saudade ou não dá? Deixa o irmão Adriel ficar uma semana longe da Roberta. Vai chorar, vai chegar bonzinho. Vai trazer flor. Desmaia ela, desmaia. Eu não duvido não, irmão. Pelo olhar que ela fez, eu acredito. Esse homem andando sozinho é um espetáculo. Não pode. Casou, quem concorda? Tem que andar junto, da glória a Deus. Bate palmas. Outra coisa. Casou, vai andar sem aliança? Imagina um homem desse andando sem aliança, olha.
Tem que colocar a aliancinha no dedo, olha. O dedo não fecha, mas a aliança está aí. Você está com a aliança aí, Rogério? O que é isso aí, Rogério? Não usa aliança, não? Eu estou falando que esse homem é rebelde. Você está deixando, irmã Denise? Você está... Depois eu quero os maiores obreiros, vamos conversar com ele no cantão ali, viu? Eu bati palma na glória dele. A aliança é o símbolo do casamento. Nessa mão aqui é o noivo. Nessa mão casado que anda sem aliança porque quer levar peia de rolar. Tem que andar com a aliança. Tem um testemunho que me enviaram alguns anos atrás de uma suposta irmã que foi arrebatada no inferno e disse que não pode usar aliança. Quem viu? Quem viu esse testemunho? Bom navio. Então esse testemunho, ou ele foi mal traduzido da língua natural para o português, não sei nem que língua que é aquela, que eu ouvi ela, a transversão dela, que eu vi, na verdade era uma foto com áudio, né? E ou houve uma interpretação errada da língua deles lá, ou é mentira. Porque não tem como, irmão. O que você é identificado como casado? Aliança. Então a pessoa que ela casou, ela tem que usar aliança. Imagina um homem lindo igual o Lucas sem aliança. Não vai acontecer nada, né? Não pode. Tem que usar aliança. Por que tem que usar aliança? Porque é casado. Pessoa que anda sem aliança, bom, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque casou tem que usar aliança. Pastor, fiquei viúvo, vou usar aliança. Eu vi uma irmã falando, não, eu fiquei viúva, estou casado com Cristo, vou usar aliança. Não é correto. Ela está viúva. Não é correto. Também não é pecado. Mas está errado. Porque a aliança é para o casado. Pastor, eu divorciei. Tem que usar aliança? Sim, porque para Deus você é casado, é casada, não tem jeito. Quem bate palma na glória a Deus. Falando de aliança, pastor, eu vou usar uma aliança de compromisso. Vamos supor que o Adriel vai usar uma aliança de compromisso com a Roberta. Começou a orar hoje, já vai na feira. Isso aqui é de feira. Compra lá uma aliança de compromisso. Pode, igreja? Não. Aliança ou é de noivo ou é de casado. Simples assim. Não existe aliança de compromisso. Mas eu tenho um compromisso com fulano, eu tenho que usar uma aliança para marcar. Não, irmão, faz uma oração para as mulheres acharem feio e pronto. Né? Não é muito, tem uns irmãos aí que não é muito difícil essa oração. Só rapidinho, Deus faz ficar feio. Pronto, acabou, já está feio. Aí as mulheres nem vão olhar para o cabra, né, irmão? Funciona, olha lá depois, tá? Então, as mulheres vão olhar, nossa, que homem feio, ela merecia uma coisa. Mas é a oração da irmã. É a oração da irmã que é forte. Né? É igual eu chego na porta do colégio, aí eu vejo os coleguinhas da Adriela, eu já fecho a cara assim, ó. Aquela cara de jagunço. Ela fala assim, aí, nossa, Adriela, teu pai tem uma cara tão feia, tem uma cara ruim. Não é que eu tenho uma cara ruim, é que eu tenho que parecer mal porque eu não quero genro no momento. E pronto. Mas fico sério, hein, irmão Lucas? Eu fico do carro olhando o elemento assim, ó. Aí ele passa, cumprimenta a Adriela, depois da aula, fala, quem que é aquele cidadão que te cumprimentou lá? Quem que é ele? É o namorado de uma amiga minha. Sei. Mas é claro que eu sei que a minha filha é crente. Mas tem que manter uma postura, né, irmão? Tá funcionando, viu? Viu, Adriela? Quando tiver lá, com 16, 15, lá, 20, 30, faça isso aí que funciona. Se um cara desse tamanho ficar olhando para os caras assim de cara ruim assim, vai funcionar. Viu? A foto melhor ainda, quem bate palma da glória a Deus. Outra coisa, pastor, minha filha é crente, eu sou crente. O senhor acha viável a minha filha namorar com uma pessoa do mundo? Não, eu não aceito. Pastor, mas se a sua filha quiser, não tem jeito, irmã, eu vou fazer minha parte. Minha irmã, ela cresceu. E meu pai, nós somos 3. Igual o caba falando com a sua irmã, feia nele. E como nós éramos filhos tudo rebelde, nós batia mesmo, botava para correr. Né? Eu me lembro até hoje que a minha irmã foi namorar com um cidadão. E meu pai não aceitou, porque meu pai disse que ele era malandro. E era mesmo.
Meu pai, ele guardou um porrete assim, andava no carro. Nunca aceitou, não deu certo, mas ele fez a parte dele. Porque o pai e a mãe, de longe ele vê a situação do cidadão. É difícil um pai e uma mãe errar, sabia disso? Bate o olho e fala, não gostei dessa fulana aí, não. Então assim, como é que eu vou criar minha filha no evangelho? Vou criar minha filha com amor e carinho. Aí em casa tem as bolachinhas das meninas, o leitinho, tem tudo, né, irmão? Aí chega um caba com um brinquinho, pastor, mascando um chiclete, pastor, com os olhos vermelhos. Aí chega de férias do sangue baiano. Oxi. O caba chega lá, bate no meu portão, eu abro o portão, tá o cara com um brinquinho lá, mascando chiclete com cabelão. Ai, chega a dar um trem ruim em mim. Chega e diz, pastor, você que é o pastor, é meu sogro. Que? Sogro? Primeiro que a palavra está errada, sogro. Que conversa, cidadão. Nessa hora eu sinto falta de um rebelde igual o Rogério. Que a gente que é crente não pode, né? Mas um cabo igual o Rogério é fácil de resolver. Nessa hora ele é contratado. Irmão, você imagina você entregando tua filha no altar para um cara brincudo, com um cara cabeludo, falando gíria aí, me chamando de velho, tá queimado. Você imagina uma coisa dessa, irmão? Não, minha filha, meus filhos, minhas filhas, teus filhos são de Deus, vão casar com quem é de Deus. Quem bate palma da glória a Deus aí. Pai e mãe tem visão de águia. De longe vai, olha, não gostei daquela menina. Não gostei daquele cabra. Às vezes, olha, tá disfarçado dentro da igreja. Você percebe, um dia desse eu tive um sonho atribulado. Sonhei que a irmã Adriana tinha casado com o irmão da igreja. Eu nunca vi esse irmão pessoalmente. Quando eu acordei, eu já fiquei assustado. Aí amanheceu o dia, eu chamei ela, ó, fulano de tal, se aparecer aqui em Goiânia não é de Deus, é do Satanás. E falei para ela quem que era. Dava um problema sério. Aí eu expliquei para ela, ó, o diabo quer mandar esse cidadão para casar com você, que sempre é assim, pode perguntar a ela. Um dia, irmão, eu levantei de manhã, tive um sonho. Vi um rapaz sentado na mesa, perto da minha filha, e desceu uma voz do céu quando eu acordei e falou assim, o nome dele, se eu não me engano, era Cauã. Fala para ela não ficar perto dele, é o diabo, falou umas coisas para mim lá. Aí eu peguei, entrei no carro e falei para minha filha assim, aí eu esqueci de falar. Aí eu estava com as outras coisas na mente da igreja, e quando eu fui buscar ela, eu falei, Adriele, na sua sala tem um menino assim, assim, assim. Tem, o nome dele é Cal. Ela falou, o que tem ele? Deus me revelou que esse menino tem alguma coisa errada, que quer fazer contra você, e não confia nele não. E ela falou, não, tem mesmo, e ele senta longe de mim, mas hoje ele sentou do meu lado. E começou a falar umas coisas lá, eu já fechei a cara para ele. Falei, Deus me revelou que vai dar problema, cuidado que o diabo quer usar ele para alguma coisa. Então o pai, a mãe de Deus, ele tem essa vantagem. Deus revela, Deus mostra. Deus ele fala com o pai e a mãe. Igual esse irmão é do ministério, mas não é de Deus, é um irmão de outro estado para lá. Então assim, eu nunca vi esse cidadão pessoalmente, mas Deus já me revelou o plano do Satanás. Claro que é bom, eu costumo dizer assim, não quero um genro, eu quero um filho para me ajudar na obra de Deus. Está aí, na hora certa. Mas o que é laço, irmão, você repreende da sua vida. Casamento é um só, até que a morte o separe. Quantos vieram até mim e perguntaram se era de Deus? Hoje eu nem falo mais nada. Mas como Deus revelou, eu falei, não é de Deus, casou e hoje veio uma guerra dentro de casa. Se Suécia já não largou. Então casamento é sério. É um só, até que a morte o separe. Põe na sua mente, põe no seu coração. Eu não quero ver nenhum de vocês divorciado, vocês que são solteiros, são viúvos. Então por isso que eu prego essa palavra hoje. É esperar mais um pouquinho, esperar mais um instante, que a bênção vai chegar no nome de Jesus. Quem bate palma? Para terminar, pastor, olha aqui, desde o princípio Deus fez machos, homens e... Deus fez homem e homem para casar? Não. Mulher e mulher para casar com outra mulher? Então, irmão, Deus fez homens e mulher para se casarem.
Quem entendeu diz amém. Então, não é normal, não é bonitinho e Deus não está nisso. É um cachorro aí? Olha, o cachorro veio cultuar a Deus, ó. Tá banando o rabinho, bonitinho o cachorrinho, né? Isso é um Chipson, né? Deixa ele aí, depois nós saudamos. Deixa ele aí, vai arrumar um dono rapidinho, bonitinho. Vamos dar, esse cachorro dá certo com o Lucas, é miudinho. Vem bater palma, dá glória a Deus. Então, igreja, desde o princípio Deus fez homens e mulheres, machos e... Então é assim, vem bater palma, dá glória a Deus. Se você me morder, você vai ver, cachorro. Subiu no altar o cachorro, ó. Rapaz, ele está glorificando a Deus também, ó. Rapaz, esse cachorro tá gordinho, né? Vou deixar o bichinho aí, olha lá. Olha lá, ele tá lá debaixo da cadeira do Solimpo, ó. Olha, o Rogério foi ele. Rapaz, rebelde se atrai, tem jeito. Eu bati palmo da glória a Deus. Quem entendeu a palavra diz amém. Fala, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e glorifica mais a Deus.